Dar início, então, à nossa aula nessa manhã, dando continuidade à nossa temática em Daniel, hoje capítulo 9, se você já puder, abrindo a sua Bíblia, deixa aberto, porque hoje vamos falar a manhã inteira sobre este capítulo. Vamos lá, queridos, vamos ler o texto? A palavra diz assim: No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me,
falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começar a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, pela sua palavra. Eu peço que nesse tempo o Senhor ilumine as nossas mentes através do seu Santo Espírito, que o Senhor nos dê o correto entendimento e discernimento sobre a tua palavra. Abre os nossos corações, Pai, quebranta cada um de nós, dá-nos dessa sensibilidade para entender o seu agir nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nessa manhã, o título que eu dei para a nossa aula é Orando como Daniel. O meu objetivo é estabelecer com os irmãos nessa manhã como esse capítulo que foi apresentado para nós pelo próprio Daniel sobre uma visão que ele teve, tem lições extremamente preciosas para nós termos de fato uma vida de oração que glorifique ao nosso Senhor. Então, o que nós precisamos entender? Talvez uma primeira pergunta: se Deus é um Deus soberano, por que devemos orar? Você já fez essa pergunta? Nós temos claro na nossa teologia que a soberania de Deus está sobre cada um de nós. E nada daquilo que acontece conosco foge da boa mão do nosso Deus. Não existe nada. A soberania de Deus está sobre cada um de nós, sobre todas as coisas que nos acontecem. Todas elas estão debaixo da vontade permissiva de Deus. Ou seja, se Deus é um Deus soberano, se tudo o que vai acontecer está debaixo dessa mão, por que nós devemos orar? Por que nós devemos ter uma vida de oração? Por que essa disciplina espiritual é tão importante e tão falada nas Escrituras para nós? A vontade de Deus é soberana. Por que eu preciso orar? Quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós percebemos que ele era um homem de oração. Se você já participou das aulas nos outros dias, você já deve ter percebido a rotina de oração que ele tinha. Um homem que se dedicava muito a essa disciplina espiritual de oração. Por exemplo, nós observamos aqui, onde nós estamos no capítulo 9, Daniel já com 82 anos, um senhor. Ele está vivendo no ano de 536 a.C., sob o reinado de Dario. Só que quando nós voltamos um pouquinho, lá nos primeiros capítulos de Daniel, nós vemos este mesmo homem, com 14 anos, no ano de 586, sob o reinado de Nabucodonosor, fazendo exatamente a mesma coisa que agora ele faz na sua velhice. A vida de Daniel, ela tinha todos os motivos plausíveis para que ele rejeitasse Deus, para que ele deixasse Deus de lado. Observe bem como é a sua história. Não é uma história simples, linear, cartesiana, mas uma história com muitas e muitas dificuldades. Nós já ouvimos sobre Daniel na cova dos leões, nós já vimos quando Daniel ele propõe o seu jejum diante de Nabucodonosor, tendo a possibilidade de ser morto simplesmente por fazer aquela sugestão. Daniel não teve uma vida tranquila. Quando os seus amigos foram levados à fornalha,
uma vida de muita luta e de muita dificuldade. E eu posso tranquilamente dizer que uma vida extremamente mais difícil que qualquer um de nós, porque no nosso contexto nós não temos qualquer tipo de perseguição religiosa. Quando Daniel se prostrou para adorar a Deus, ele foi entregue e atirado na cova dos leões. Então, como que nós, na nossa vida, podemos estabelecer uma vida de oração? Como nós podemos orar como Daniel? Como nós podemos, de fato, estabelecer uma vida de oração, mas não de uma oração mecânica, uma oração que a gente faz um checklist na nossa agenda, mas de uma oração fervorosa, uma oração eficaz. Daniel, em primeiro lugar, ele era um homem de oração, um homem que, independentemente de quaisquer circunstâncias, ele orava a Deus. A vida de Daniel, ela é construída sobre esses dois pilares, a oração e a palavra. É muito interessante, se você voltar um pouquinho comigo ali no texto bíblico, que quando Daniel ele se prostra para orar ao nosso Senhor, ele faz isso a partir da leitura de um texto bíblico. Quem aqui notou qual texto é? É de um profeta. Jeremias, exatamente. Então, na devocional de Daniel, ele está lendo Jeremias e ele encontra um texto que fala exatamente sobre o que eles estavam vivendo. Tenta imaginar o tamanho dessa descoberta. Isso já aconteceu com você? De você estar passando por alguma situação, aí você lê a palavra e parece que Deus ele faz com que aquela palavra brilhe aos seus olhos, como se ele estivesse falando diretamente para você. É exatamente isso que aconteceu aqui com Daniel. Daniel ele está lendo a palavra e na palavra Deus fala com ele, Deus dá a ele uma visão. Por que eu quero destacar esses dois pontos? Porque hoje, nos nossos dias, nós vemos muitos enganos sobre a vida de Daniel como aquele que pode ser para nós um modelo de disciplinas espirituais. Então eu vejo muitas e muitas pessoas procurando visões de Daniel, mas não procurando a palavra do Deus de Daniel. Eu vejo muitas pessoas querendo ter a experiência de Daniel, mas não querendo ter uma vida de oração constante como Daniel. Ou seja, o que pautava a vida, o ministério, toda a história de Daniel era a oração e a palavra. Alguém que não abria mão dessas duas disciplinas. E aqui eu quero trazer para você essa importância. Nós nunca podemos negligenciar isso, queridos. Nós precisamos sempre estar em dia com a nossa vida de oração e com a palavra do nosso Senhor. Se nós fôssemos nos apropriar das palavras de John Wesley, o que é mais importante, a oração ou a palavra? Alguém aqui arrisca? John Wesley ele dizia que era como se você perguntasse para um pássaro, qual é mais importante, a sua asa direita ou a sua asa esquerda? Aquilo que nos mantém voando, aquilo que nos mantém de fato nos céus, é quando nós temos uma vida de oração e de palavra. Se nós tivermos só uma vida de palavra, aqui vai estar sempre cheio. Nós seremos cristãos extremamente intelectuais. Se nós nos bastarmos a isso, seremos conhecidos por isso. Se nós vivermos só sob oração, a nossa fé será uma fé extremamente subjetiva e distante do nosso Deus. Então, precisamos encontrar esse equilíbrio. E aqui, Daniel mostra para nós que ele tem uma vida devocional extremamente robusta. Alguém que se dedica na palavra de Deus e alguém que ora constantemente. Mas leia comigo o que está escrito lá em Jeremias. Olha o que Daniel encontrou nos escritos do profeta. Diz assim: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, olha que interessante isso, é extremamente específico, os 70 anos. Quando Daniel ele lê esse trecho das Escrituras,
ele está vivendo o ano 68 do exílio. Ou seja, faltavam apenas mais 2 anos para que se cumprisse essa profecia aqui de Jeremias. Então, como que você acha que ficou o coração de Daniel ao ler isso? Me ajudem. Ele leu que o exílio terminaria. 70 anos estavam chegando a fim. Ele está no ano 68. Como que você acha que ficou o coração de Daniel? Quero ouvi-los. Se fosse você tivesse lido isso, você estivesse vivendo no exílio, como ficaria o seu coração? Tadeu disse esperança. O que mais? O seu coração, como que você ficaria? Pode falar, gente, sem vergonha. Feliz? Esperança, feliz. O que mais? Ansioso. Faltam só 2 anos. Alguém mais quer compartilhar conosco? Se fosse com você, faltam 2 anos, o que você faria hoje? Sairia correndo lá na rua, gritaria, só faltam 2 anos. Será que você faria isso? Será que foi isso que Daniel fez? Daniel, ele não fez isso. Se você ler comigo esse texto, o que move Daniel depois dessa leitura, de fato é a esperança, é uma felicidade, mas sobretudo uma necessidade urgente de arrependimento. Eu acho que a palavra que nós podemos usar para mostrar como Daniel ficou diante dessa revelação que ele teve da própria palavra é contrição. E aqui então, a partir desse sentimento de contrição, de quebrantamento, de, vamos dizer assim, uma ansiedade santa em relação ao seu povo que não ainda tinha se arrependido, Daniel então ele começa a fazer a sua oração. E aqui então eu quero desenvolver contigo, não sei se você consegue enxergar na tela, mas colunas da oração, colunas para uma oração eficaz. Por quê? O que a gente precisa ter claro aqui? Você já fez alguma oração e ela não foi atendida? A palavra de Deus lá no Novo Testamento fala que muitas vezes nós oramos e não somos atendidos porque nós não sabemos como orar, não sabemos como pedir. Então a minha ideia é estabelecer um padrão, à luz desse capítulo, de uma oração que é atendida, de uma oração que é eficaz. Pastor, se eu fizer essa oração, eu vou ser atendido? Sim. Olha como isso é poderoso. Você será atendido, sem dúvida. Por quê? Você já vai entender o porquê e eu vou te explicar depois sobre isso. Então, primeira coluna ali, coluna amarelinha, a coluna eu estou falando de condutas, tá? Como precisa estar o nosso coração, e é assim que estava o coração de Daniel. Em primeiro lugar, uma busca intensa. Daniel capítulo 9, versículo 3 diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestindo de pano de saco e sentado na cinza. Ele voltou o rosto para o Senhor. Isso demonstra a intensidade da sua oração. Não é que Daniel orava todos os dias da sua vida desse modo. Você ora todos os dias na sua vida do mesmo jeito? Acredito que não. Aqui Daniel, ele traz uma curva na sua rotina de oração. Por quê? Agora ele faz jejum, agora ele se veste de pano de saco, ele põe a sua cara no pó. Por que ele faz isso? Porque é uma busca extremamente intensa. Ele se humilha de tal forma que não existia qualquer outro meio de alguém se humilhar mais do que se fizesse isso. Ou seja, a linguagem corporal, a postura de Daniel, é a postura de alguém que está extremamente, com todas as suas forças, com todo o seu vigor, buscando Deus Todo-Poderoso. Então, não é uma oração que ele simplesmente se ajoelha e ora. Não é uma oração que ele está com o seu coração contrito, não. Ele está literalmente entregue. Se nós fôssemos correlacionar aqui, seria mais ou menos uma oração como Ana faz. Quando o sacerdote Eli vai até ela e fala assim, nossa, essa mulher está embriagada. E aí ela fala, não, eu não estou embriagada. Eu estou orando, mas não tenho palavras. E aí nós entendemos que o Espírito, ele nos ajuda nessa oração. Então é uma oração extremamente intensa. É alguém que está buscando não de uma maneira normal, mas de uma maneira extraordinária.
Se você tivesse que buscar a Deus com todas as suas forças, o que você faria? Vamos te dar um exemplo aqui muito tenso. Imagina que o seu filho está com um problema muito sério de saúde e os médicos falaram, não tem mais o que fazer. Nesse instante, só existe alguém que pode te ajudar, que é o próprio Deus. Como você buscaria Deus nessa sua oração? É mais ou menos esse espírito que Daniel estava aqui nesse momento. É uma busca extremamente intensa. Não é alguém que simplesmente orou, mas é alguém que se dobrou diante de Deus, colocou a sua cara no pó e buscou a Deus com toda a sua força. Mas não só isso, é um clamor fervoroso, a segunda coluna. Daniel ora e suplica. O decreto de Dario o leva a ser mais enfático em sua oração e clamor. Então perceba que agora o clamor de Daniel é mais fervoroso ainda. Isso nós podemos conceber a partir dessa sua postura, mais uma vez. Alguém que está extremamente desesperado por aquilo que viria a acontecer. A ideia que nós temos aqui é que o domo estava fechando, o circo estava apertando. E o que ele faz? Ele clama com todo o seu fervor. E aqui a gente precisa estabelecer algumas coisas sobre oração, queridos. Porque na nossa cultura a gente parte de uma ideia de que quanto mais alto a gente grita, maior é o nosso clamor. E isso não é bíblico, tá? Então, algumas pessoas estabelecem o seguinte, que isso já aconteceu comigo. Se eu oro, coloco a mão no irmão, e eu oro nesse tom de voz, tudo bem, é uma oração. Mas se eu grito, falo no nome de Jesus, a pessoa, nossa pastor, essa oração foi poderosa, pela altura da minha voz apenas. Isso não significa fervor e nenhum clamor fervoroso, tá? A ideia aqui é de alguém que está totalmente prostrado diante de Deus e alguém que busca como se toda a vida de uma nação dependesse da sua oração. Tenta imaginar como Daniel trazia isso para si. Toda uma nação depende da sua oração. Será que isso gera uma responsabilidade nos seus ombros? Imagina isso. E era nessa posição que ele estava com os seus 82 anos. E de fato é exatamente isso que está acontecendo. Ele é um interlocutor entre o povo de Deus e o próprio Deus. Ele de fato está nessa posição. Então, não é uma pessoa do povo qualquer uma, mas é aquele que entende que Deus o havia designado para o maior ministério de oração durante o exílio. Não tem qualquer homem que ore durante o exílio como Daniel orava. Por que ele fazia isso? Por causa desse clamor fervoroso. Eu preciso orar, eu preciso ser esse interlocutor. Não porque ele tomava para si esse papel, mas porque ele entendia que a oração dele era a oração que estava sendo atendida por Deus, uma oração eficaz, uma oração que já o tinha livrado dos leões, uma oração que sempre o tinha o sustentado durante todos aqueles anos de exílio. A vida inteira dele praticamente foi no exílio. E como ele se sustentou lá? Através dessa oração, porque ele tinha esse clamor fervoroso, ele sendo extremamente enfático. Mas não era só isso, era uma urgência inadiável. Faltam apenas mais 2 anos para o cumprimento da profecia, e ele não vê em seu povo o quebrantamento necessário. Esse povo de Israel é um povo pica-fumo, né? Misericórdia, gente. Por quê? Eles estavam no exílio, e eles continuavam cometendo os mesmos pecados. Eu gosto sempre de lembrar que lá em Daniel 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram à estátua de Nabucodonosor, enquanto todos os outros se prostram. E da onde eram todos esses outros? Eram também do povo de Deus, e eles estão todos prostrados adorando a estátua. Só 3 que não se prostraram. O que isso revela para nós? O coração do povo. E aqui, passados quase 70 anos, o povo ainda não havia se arrependido dos seus pecados. É muito parecido com aquilo que nós vemos quando Moisés liberta o povo do faraó. Eles estão agora no deserto, rumando em direção a Canaã, e aí eles perguntam, Moisés, você nos tirou do Egito para que a gente morra de fome aqui? Eles estavam sob a opressão da escravidão,
e para eles era melhor lá. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Eles estavam vivendo como crentes camaleão, sabe? Que se parece com o meio em que eles estão. É exatamente isso. Daniel se vê desesperado, porque o povo não estava se arrependendo. O exílio estava acabando, e lembre-se, qual era o propósito do exílio? O juízo. Meu povo, vocês precisam passar por isso, para que vocês se conheçam que somente eu sou Deus. Que vocês não se entreguem mais à idolatria, para que vocês se prostrem somente a mim, para que vocês parem de ser picafumos. E aí, depois de quase 70 anos, o que o povo continua fazendo? A mesma coisa. Então, é uma urgência inadiável, faltavam só 2 anos, e Daniel olhava para o seu povo, e ele via um povo idólatra, um povo que continuava fazendo os mesmos erros que os levaram para o exílio. Então, imagina como estava o coração desse homem. Em último lugar, essa quarta coluna, essa quarta conduta para uma oração eficaz, é um quebrantamento profundo. Ele se humilha, veste-se com um pano de saco e cinza. Irmãos, vamos imaginar aqui no contexto. Será que tinha algum homem mais santo que Daniel? Olhe a partir da perspectiva de Daniel, tá? Um homem que orava, se dedicava totalmente a Deus, totalmente devoto a Deus, que cumpriu o seu jejum diante de Deus. Aqui um parênteses, eu já vi muitos irmãos fazendo a dieta de Daniel. Não existe isso, tá, irmãos? O jejum, a dieta de Daniel aqui não foi para emagrecer por um período de tempo, mas porque ele viveu toda a sua vida comendo somente aquilo para a glória de Deus. Ele nunca comeu de alimentos consagrados aos outros deuses. Ele nunca se alimentou do banquete oferecido pelos reis que passaram por ali. Fecha parênteses. Mas Daniel, ele não podia nutrir no seu coração um sentimento presbiteriano, calvinista, equivocado. Por exemplo, eu estou salvo, os outros que se virem. Ele não podia fazer isso? Eu estou fazendo o meu, cada um por si. Ele não poderia fazer isso? Eu sou o homem mais santo daqui. Esse povo aqui não se arrepende. Eu sei o meu futuro, eu vou para o céu, eu vou estar com Deus, eu vou conhecer o Messias, está tudo certo, tranquilo. Mas o que ele faz? Ele se humilha, veste-se com pano de saco e cinza. Quantos anos Daniel tinha aqui, você lembra? 82. Com o que Daniel trabalhava? Pastor, eu acho que ele era aposentado. Não era. Aqui ele trabalha ainda no palácio. Para você trabalhar no palácio, o que isso exige de você numa conduta formal de vida? Que você se vista bem, que você esteja bem aparente, com o cabelo bem cortado, uma barba feita, certo? Daniel, ele está nesse contexto. Ele tinha um convívio com o rei, com os altos, digamos assim, com as pessoas mais importantes do reinado de Dario. E como que ele está? Imagina, se entra ali o pastor Paul agora com um pano de saco. O que você ia pensar? Ih, pastor, o que está acontecendo? É estranho para nós, né? Mas tenta imaginar na cultura deles. Mais estranho ainda, um homem em tamanho posto, ele se humilha, ele se veste com pano de saco e cinza, ele põe a sua cara no pó, ele faz jejum. O que isso nos mostra? O coração de alguém que entendeu o que é o reino de Deus, alguém que se quebranta profundamente, alguém que não olha somente para a sua vida, mas alguém que olha para a dor do povo de Deus, alguém que entende que alguém precisa orar e cumprir essa missão que Deus deu a cada um de nós. Daniel, ele tem exatamente essa convicção sobre o seu chamado. Então você percebe essas 4 condutas no texto que nós lemos? Uma busca intensa, um clamor fervoroso, uma urgência inadiável e um quebrantamento profundo. Isso é sobre a conduta, a forma como ele faz. Então, você quer que tua oração seja atendida? Olha aqui, 4 condutas que você precisa cumprir para que a sua oração seja atendida. Mas também nós temos 4 bases para uma oração eficaz. Se você é engenheiro, você deve estar sofrendo ali, porque eu coloquei em base as coisas do teto ali. Mas é só para a gente ter uma figurinha de uma casa de oração, tá? Me perdoem. Então, nós já falamos sobre as 4 colunas, agora sobre a base, as do chão e as de cima, para a gente fechar a nossa casa de oração. Então, quais são essas bases?
Está lá no versículo 4 a 19. Em primeiro lugar, Daniel, ele adora a Deus. Daniel tinha intimidade com Deus, mas reconhecia a majestade e a grandeza de Deus, diante de quem os serafins cobrem o rosto. Então, primeira coisa, como que nós precisamos orar? Essa oração de Daniel, se nós fôssemos estabelecer com uma oração no Novo Testamento, ela está para o Pai Nosso. Legal isso, né? Porque ela segue a mesma linha. Então, em primeiro lugar, ele adora a Deus. Daniel, ele chega à presença de Deus, no versículo 4, diz assim: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Perceba, ele adora a Deus, mas é uma adoração reverente. Existem pessoas que entendem que quanto mais íntimos de Deus, mais liberdade com Ele nós temos. Então eu já ouvi pessoas orarem a Deus dizendo assim: Paizinho, irmãos, tudo bem, eu entendo o teu espírito de intimidade, mas nós nunca podemos tratar assim o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que estar debaixo dessa santa reverência. O exemplo aqui que nós temos são dos serafins. Lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão dos serafins, como eles estão? O texto fala que eles tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam os olhos, com 2 os pés e com 2 eles voavam. Quer alguém mais íntimo de Deus que os próprios serafins, que estão na presença a todo momento do próprio Deus? E eles têm essa santa reverência? Então a adoração a Deus precisa passar por esse crivo dessa santa reverência. É nós nos pormos diante a Deus e adorando a Deus por quem Ele é, por que Ele fez. Então, primeira dica aqui dessa nossa fórmula: adore a Deus na sua oração. Se dobrou os seus joelhos, curvou a sua cabeça, a primeira coisa que você faz não é pedir. A primeira coisa que você faz não é agradecer, é adorar. Por que Deus merece ser adorado na sua vida? Quais são os seus motivos de louvor a Ele? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é o Criador dos céus, dos mares. Deus é aquele que tem todas as coisas na palma da sua mão. É aquele que está sobre o domínio de tudo, aquilo que tem a autoridade sobre todas as coisas criadas. É um Deus extremamente criativo, amoroso, misericordioso, santo. Olha quantas coisas. Eu fiz um exercício uma vez com um grupo pequeno que eu cuidava, e eu falei assim: vamos fazer o seguinte, cada um aqui vai falar um atributo pelo qual Deus é digno de louvor. E eu fui passando, cada um foi falando um. Aí quando deu uma volta inteira, sabe o que eu fiz? Continuei. Aí cada um foi falando mais um, o pessoal ficando nervoso, né? Porque daí começa um repetir do outro e não podia repetir. Aí foi a terceira volta, quarta volta. Resumindo, qual que era o meu objetivo? Que não existe como nós estabelecermos a partir do nosso conhecimento de Deus todos os motivos pelos quais nós podemos adorar a Deus. Eles transcendem o nosso entendimento. Nós podemos passar o dia inteiro, a nossa vida inteira, dando todos os motivos pelos quais Deus merece ser adorado, e ainda assim nós não chegaremos num fim. Então, precisamos começar adorando a Deus. Segundo lugar dessa nossa basezinha é a confissão de pecados, versículos 5 a 15. O texto diz: Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as partes para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Então Daniel faz um pedido aqui, uma confissão, em primeiro lugar, coletiva.
E é interessante porque ele não fala sobre si ou sobre o povo, ele se coloca. Então ele fala sempre, ele usa aqui nós pecamos, nós erramos, nós transgredimos. Ele se coloca como o povo de Deus. Ele faz uma confissão específica, ele fala especificamente sobre os seus pecados, e ele faz uma então confissão sincera. Não é de alguém que só sabe as coisas que estão acontecendo, mas ele com um coração contrito, ele falando exatamente os pecados que ele cometia, que o povo cometia. Então, o que nós podemos entender a partir disso? Que nós não somos diferentes da igreja de Jesus. Nós fazemos parte desse povo. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você orou pela igreja do Senhor? Não estou falando da primeira igreja, estou falando pela igreja do Senhor. Qual foi a última vez que você orou pedindo perdão pelos pecados do nosso povo? Daniel, ele faz isso. E ele faz também essa confissão específica. Qual foi a última vez que você confessou o seu pecado a Deus? E não vale usar de artimanhas aqui, tá? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não é isso. Senhor, me perdoa porque eu menti. Para fulano eu falei aquilo. Me perdoa porque eu fiz fofoca. Me perdoa porque eu invejei. Me perdoa porque eu cobicei. Me perdoe porque eu acessei sites pornográficos. Me perdoa porque eu soneguei imposto. Me perdoa porque eu transgredi a sua lei. Você percebe como é diferente uma confissão específica? O que ela gera no nosso coração? O rosto fica como? Ele usa 2 vezes essa expressão. O corar de vergonha fica vermelho. É igual quando um filho vai contar para o pai que fez alguma coisa errada. Ele fica todo cheio de si? Não, ele fica humilhado, ele fica com vergonha. Pai, eu fiz isso. O Senhor falou para não fazer, eu fiz. Envergonhado. Confissão tem que ser específica, irmãos. Senhor, perdão porque eu tratei mal a minha esposa, o meu marido. Me perdoa porque você precisa elencar quais são os seus pecados. Quando eu estava no seminário, eu tinha uma dificuldade de ter uma oração, vamos pensar assim, eu tinha um alvo de ter uma oração de 10 minutos todo dia, ininterruptamente, tá? Então eu queria dedicar 10 minutos para orar. Só que no começo, o que acontece? Se você já participou de alguma vigília, e se você não, eu te convido algum dia a se participar das nossas vigílias aqui, mas o que acontece? A gente dobra o joelho, aí você ora, olha no relógio, passou 2 minutos. Aí você ora, 4 minutos. Não acontece isso conosco às vezes? Por que isso acontece? E aí é engraçado que nas nossas vigílias de jovens, o pessoal ora, e aí é meia-noite. E aí a vigília vai até às 6 da manhã, né? Eles começam a ficar desesperados. Mas Deus sempre com graça, Ele vai nos conduzindo, vai nos ajudando a orar como Ele espera que nós oremos. Enfim, então lá no seminário, eu queria orar esses 10 minutos ininterruptamente. Só que eu tinha uma dificuldade, porque eu queria orar de maneira silenciosa. Então eu fechava meu olho, me ajoelhava, curvava minha cabeça, e eu, sem falar nada, orava. Só que no meio da oração, adivinha o que acontecia? Eu estava pensando no Palmeiras. Daí eu estou orando. Aí eu voltava a orar. Eu estou pensando na Clarice. Aí eu voltava a orar. Não sei se alguém já teve uma dificuldade assim de ler um livro. Você está lendo, mas a cabeça está em outro lugar. Tipo, nossa, tem que voltar a todos esses parágrafos aqui porque eu não prestei atenção em nada. Às vezes acontece isso. Então qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu vou começar a orar em voz alta. E isso me ajudou muito. E aí um desafio para você. Ore em voz alta. Se tranca lá no seu quarto. Ore em voz alta. Segundo lugar, o que eu fazia nesse momento de confissão? E de adoração também. Eu comecei a escrever as minhas orações. Então eu escrevia todos os meus motivos pelos quais eu adorava a Deus naquele momento. E aí no começo o que acontecia? Eram 2 linhas de adoração. Confissão de pecados, 8 folhas. Não, exagero. Mas eu ia colocando todos os meus pecados específicos, todos. Escrevia. Isso, depois, eu entendia que nós tínhamos o perdão de Deus. E aí, o que eu fazia? Eu voltava no meu caderninho e eu riscava aqueles pecados, porque Deus já me perdoou, entendeu? E aí, no outro dia, se eu cometesse o mesmo pecado, o que eu teria que fazer? Escrevê-lo de novo. Isso me ajudou a vencer muitas práticas pecaminosas que eu tinha. Então, é um bom exercício para você. Tenha um caderno de oração. Depois, o que Daniel faz? Ele vai para as
súplicas. Então, versículo 16 a 19. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade, de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, o nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Em terceiro lugar, é que ele vem fazer esses pedidos. Então, ele não começa pedindo a Deus, ele adora. Depois ele confessa o seu pecado, o pecado do povo, ele se coloca como povo, ele não se vê como melhor ou maior que o povo, ele está junto do povo, ele confessa então o pecado e agora então ele faz os seus pedidos. E aqui é muito importante a gente prestar atenção, porque muitas vezes a gente não tem a nossa oração atendida porque nós não sabemos como pedir. Porque perceba, a partir do que Daniel ele pede a Deus? Versículo 17, e agora nosso Deus ouve a oração e as súplicas, sinônimo de pedido, do teu servo, por amor do Senhor. Ou seja, não é um pedido de Daniel. O que a gente precisa entender aqui? Que quando Daniel pede, ele não pede algo aleatório, mas ele pede algo que Deus já havia prometido. Deus não havia já prometido lá em Jeremias que libertaria o povo do exílio? Já havia. Então ele não está pedindo por ele, Daniel, Senhor Deus, eu sou tão santo, tão santo, tão santo, eu jejuo minha vida inteira, eu sou sempre usado pelo Senhor, então Senhor, eu tenho poder, escute a minha oração e faça isso. É isso que ele faz? Não é isso. Ele se submete à vontade de Deus Pai. Ele fala, por amor do Senhor, cumpra a sua vontade. Uma oração muito parecida com quem? De Jesus. Quando lá no Getsemane, ele tendo o fenômeno conhecido como hematidrose, suando sangue, o que ele ora a Deus? Afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. É a mesma oração. Por que às vezes a gente ora e não é atendido? Porque a gente pede segundo a nossa vontade. E deixa eu te falar, um segredo aqui para você guardar no teu coração. A vontade de Deus sempre vai se cumprir na tua vida, independentemente do que você faça. A vontade de Deus vai se cumprir. Se você pediu por alguma coisa e ela não aconteceu, podem ser duas coisas. Ou ela não é vontade de Deus para a tua vida, ou ainda não é o momento de você vivenciar aquela situação. Por exemplo, Daniel ele está orando para daqui 2 anos, entenderam? Então, a vontade de Deus ela vai ser sempre cumprida. Então, qual que é o objetivo de Daniel? Ele não está orando pela sua vontade. Não é uma vontade decretiva de Daniel, mas é uma vontade que se submete à vontade, uma oração que se submete à vontade de Deus. Nos nossos dias, nós conhecemos teologias conhecidas como teologia da confissão positiva. Você já ouviu falar sobre isso? É aquelas pessoas que se sentem, a partir de uma interpretação equivocada da Bíblia, de que nós temos o poder de declarar sobre a nossa vida e sobre as coisas de Deus. Então, por exemplo, Deus, ele disse em um determinado episódio das Escrituras, que aonde se colocasse a planta dos pés, ali então possuirá. Lembra desse texto? Se eu não me engano, é para Abraão que ele fala. Então está escrito nas Escrituras. Então eu posso me apropriar desse versículo e dizer, então Deus ele prometeu para mim, que onde eu plantar a planta dos meus pés, eu possuirei. Então Deus é o seguinte, eu declaro sobre a sua vontade,
que aquele terreno que eu estou sondando é meu porque eu pisei a planta do meu pé lá. Eu posso fazer isso? Senhor, eu declaro a cura, porque na sua palavra fala que o Senhor é o Deus da cura. Eu posso fazer isso? Eu posso declarar, decretar qualquer coisa sobre Deus? É como se eu usasse Deus. Você percebe isso? Isso não é do Senhor, irmãos. Nunca foi. Nós nunca teremos esse poder de declarar qualquer coisa sobre a nossa ótica. Eu declaro que você seja curado. Eu declaro prosperidade sobre a tua vida. Eu declaro cura emocional sobre você. Irmão, você não tem direito a declarar nada. Nós somos miseráveis pecadores. Nós não temos o poder de chegar diante de Deus com o peito erguido. Se Deus se manifestar aqui na nossa presença, o que imediatamente a gente faz? Deus, é o seguinte, você não respondeu minha oração, então agora a gente vai conversar. É assim que você vai lidar com Deus? É óbvio que não, a gente se prostra diante dEle. E o que Ele quiser fazer é a vontade dEle. E nós vivemos para a vontade dEle. Então as nossas súplicas não são a partir da nossa vontade. Não é o meu objetivo. Vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, eu fiz um trato comigo. Eu vou ganhar de Deus. Eu era católico na época, e aí eu fiz o seguinte trato. Eu vou orar a Deus até que Ele me dê o que eu quero. Ele vai se cansar de mim. Eu vou orar para ganhar um PlayStation 2. Eu tinha 10 anos. E eu orava todo dia, incessantemente. Um PlayStation 2, um PlayStation 2, um PlayStation 2. A tua história talvez não seja o PlayStation 2, mas possa ser algum objetivo pessoal que você tem. Eu quero ascender na minha carreira. Não estou dizendo que isso não é vontade de Deus, tá? Mas às vezes existem coisas que são revelações do nosso próprio ego, desejos que a gente mesmo nutre, que não são vontade de Deus. Com os nossos jovens e adolescentes, o pessoal sempre ora para encontrar esposa, marido, namorado. E aí, às vezes, encontra, ele fala assim, pastor, quero que seja ela. Eu falei, você vai orar, se for da vontade de Deus, vai ser. Mas pastor, é ela, tem que ser ela. É difícil isso, né? Porque é a nossa vontade. E aí, às vezes, o menininho se apaixona pela menininha, a menininha se apaixona pelo menino e quer que seja ele. Mas não é a vontade de Deus. E aí, quais são esses seus pedidos, que talvez não sejam vontade de Deus na sua vida, que você continua orando? Sabe que na minha experiência como pastor, eu nunca vi alguém que, ao receber a vontade de Deus na sua vida, ficou triste por isso. Eu nunca vi. Mas, ao mesmo tempo, eu já vi tantas pessoas que não receberam aquilo que pediram de Deus e são hoje extremamente felizes por isso. Já aconteceu isso com você? Você pediu tanto por uma coisa, tanto por uma coisa, tanto por uma coisa, aí não deu certo. Aí passou determinado tempo e você fala assim, meu Deus, obrigado, porque o Senhor não ouviu minha oração. Isso normalmente acontece, né? Porque a vontade de Deus, ela é sempre melhor para a nossa vida. Então, a fórmula aqui para a oração eficaz não é você pedir em teu nome, mas é você pedir segundo o nome, a vontade, a misericórdia e a graça de Deus. Como que você pode entender de uma maneira ainda mais clara isso? Por exemplo, como que eu oro em nome de Jesus? Porque normalmente no final da nossa oração, o que a gente fala? No nome de Jesus, amém. E se você não falar no nome de Jesus, é a senha do Wi-Fi, né? A oração não passa do teto. Então você tem que estar conectado. Então tem que pedir no nome de Jesus. E o que é pedir no nome de Jesus? Vou te dar um exemplo. Eu tinha uma vizinha que morava do lado da minha casa, né? Obviamente. E ela me odiava, porque eu gostava de jogar bola, e a bola de mim aonde que sempre ia, no quintal dela, e aí eu gritava lá, ela me jogava a bola, só que imagina isso vezes 50 vezes no dia. Então ela não gostava de mim. E aí a minha mãe chegou para mim assim, Léo, vai lá na casa da fulana e peça açúcar para ela. Se eu chegasse e batesse lá no portão dela e falasse assim, fulana, me dá um pouco de açúcar, o que ela ia falar para mim? Morra, imagine. Ela me odiava. Mas se eu falasse assim, fulana, minha mãe pediu se você pode emprestar um pouquinho de açúcar para nós. Agora ela daria, mas por quê? Porque fui eu que pedi? Não, mas eu pedi na autoridade da minha mãe. Você percebe? Quando a gente ora no nome de Jesus, não é que é uma senha mágica para que a nossa oração seja atendida, mas é porque nós estamos orando segundo a vontade e a autoridade de quem? De Jesus. Então, se quer saber se a tua oração é uma oração que os pedidos e as súplicas serão atendidas? Pergunte.
Jesus faria essa oração? Será que Jesus pediria por isso que eu estou pedindo? Será? É um bom exercício para você. E por último, gente, nós vemos a gratidão nos pedidos aqui de Daniel. Sua oração não é pautada na sua vontade, mas na promessa de Deus. Então, durante esses 4 versículos aqui, 16, 17, 18 e 19, nós observamos essa gratidão de Daniel. Não é o pedido de alguém que não conhece a Deus, que pelo contrário, que conhece tanto a Deus, que conhece das suas promessas. Ou seja, não é uma oração que é pautada na vontade dele, mas é uma oração que repousa na promessa do Senhor. Deus, o Senhor falou que faria isso. Está explícito aqui. Gente, e aonde que está explícito isso? É na consciência e na subjetividade de Daniel? Não, é na palavra. Aonde que está pautada isso? Na palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Que às vezes essa promessa, ela está na nossa subjetividade. Porque Deus falou que isso seria meu. Porque Deus falou que eu viveria isso. Ou pior, chega os profetas dos nossos dias. Fulano, Deus me revelou que você precisa fazer isso. Irmãos, você não precisa acreditar em nenhuma profecia assim, tá? Todas as promessas e profecias já estão na palavra. Você não precisa confiar em outra não, tá bom? Então, não está pautado numa subjetividade. Está pautado aonde? Na palavra. Então, não é que Daniel, ele pega a partir da sua subjetividade e confronta a Deus. Não é isso. Mas ele pega aquilo que foi revelado na própria palavra e ele fala: Deus, o Senhor revelou isso para nós, que assim aconteceria. Senhor, então eu oro por isso. Não é para que o Senhor mude os seus planos, mas é para que o Senhor cumpra a sua vontade. Irmãos, nós precisamos entender que a oração não muda a vontade de Deus, muda o nosso coração e adequa o nosso coração ao coração de Jesus. Então, Daniel não está falando assim: Deus, eu sei que as coisas estão indo assim, mas mude a sua vontade. Não é isso que ele faz. Ele fala: Senhor, cumpra a sua vontade, tenha misericórdia de nós, derrama o teu arrependimento. Você percebe essa gratidão no coração de Daniel? É um coração de alguém que de fato conhece a Deus, de alguém que tem intimidade com Deus, de alguém que foi visitado por Deus, de alguém que sabe que Deus está com ele, que está o sustentando. Então, como que nós podemos terminar essa nossa oração, essa nossa casinha de oração? Primeira coisa, adore a Deus. Depois, confesse os seus pecados. Depois, faça os seus pedidos. E por último, os seus motivos de gratidão. Lembram do meu caderninho de oração que eu falei para vocês? Sabe o que era muito legal? Que conforme os dias iam passando, os meses iam passando, eu comecei a perceber que os meus pedidos, alinhados com a vontade de Deus, depois eles se transformavam em motivos de gratidão. Então isso é muito legal. Às vezes a gente é muito pronto a pedir, mas esquece de agradecer. E tenho certeza que todos que aqui estão hoje podem olhar para os céus e ter, a partir da sua experiência, pedidos que foram feitos em momentos difíceis, que agora Deus já te deu. Isso é a bênção de você ter um coração grato. Se Deus foi fiel com você antes, você acha que Ele vai deixar de ser agora? Nosso Deus não muda, queridos. Era esse o coração de Daniel, um coração grato. Continuando, irmãos, nós vemos que uma oração que é prontamente atendida, e acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quem que está falando aí? Isaías. Mas sobre o quê? Sobre o fato de que quando Daniel põe os seus joelhos para orar, o que acontece? Versículo 20: enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde, ele queria me instruir. Olha que lindo isso. Que horas que a oração de Daniel é atendida? É na hora, ele nem terminou de orar e o que já aconteceu? Deus já tinha mandado o anjo. Olha como que funciona essa conexão com Deus.
uma certa vez uma missionária cumprindo missão lá em Belo Horizonte, longe da sua casa, longe de todo mundo, desesperada porque estava sozinha. E aí ela estava muito triste. Que saudade de comer um bolo de cenoura da minha mãe. Anos que eu não como aquele bolo. Nossa, era tão bom. Eu estava na minha casa, minha mãezinha fazia aquele bolo, trazia para mim. E ela começou a se revoltar com Deus. Deus, porque lá era melhor. Lá era tão bom, eu tinha minha mamãe comigo. E agora, Deus? E ela começou a se revoltar. Foi para o apartamento dela, chorando. Tocou o interfone e ela nem aí. Falou assim, não vou nem atender. Estava nervosa, brigando com Deus, estressada, não vou atender. Ficou reclusa lá, brigando com Deus. Tocou o interfone de novo, nada. Passaram-se horas, ela acalmou o coração, tomou um banho, estava quase na hora de voltar para a igreja. De repente ela desce lá, para ver o que era o interfone que não parava de tocar. Quando ela chegou, uma irmã tinha vindo atrás dela e tinha trazido para ela um bolo de cenoura. Que legal isso, né? O que isso nos mostra? 2 exemplos aqui. Eles estavam orando, no caso dela, brigando com Deus, mas Deus já havia mandado o anjo, já havia mandado a provisão. E é assim que funciona, irmãos. A nossa oração, quando fazemos ela a partir dessa conduta que eu apresentei a vocês, e a partir dessas bases, ela será atendida. Eu não estou sendo aqui um profeta te dando falsa esperança. Ela será atendida, sem dúvidas, sem qualquer medo. Ela será atendida. Daniel se prostra e o anjo já tinha sido enviado por Deus. Olha que coisa linda. Nós não podemos cair na nossa incredulidade e de achar que, pelo fato de Deus às vezes não ter respondido a nossa oração do jeito que a gente esperava, Ele não está ouvindo a nossa oração. Pastor, eu já orei tanto e até agora eu não vi o anjo. Deus, Ele não vai ouvir a sua oração só quando Ele te mandar o anjo. Ele vai ouvir a sua oração quando a sua oração for uma oração que cumpra os requisitos que Ele espera de você. Então, quando Daniel ele pede, Deus já atende a sua oração. Não perca a motivação para orar. Se você está ficando cansado de orar, ore ainda com mais vigor e com mais força, porque ela será atendida. Então, a resposta de Daniel, ela transcendeu o seu pedido. Daniel pediu pela cidade e Deus, em resposta, revelou acerca do próprio Messias que viria, trazendo gloriosos benefícios. Deus dá mais do que nós pedimos. Versículo 24 e 25. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a santa cidade, para acabar com a transgressão, ou seja, o fim do pecado, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, em letra maiúscula, o príncipe, letra maiúscula, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Sobre o que ele está recebendo aqui? Sobre o próprio Messias, sobre o próprio Cristo. Daniel, ele ora pedindo pelo quê? Pelo povo e pela cidade. Deus vem até ele e fala o que para ele? Tudo isso será restaurado. E ele fala sobre Messias, aquele que vem para restaurar todos nós, o ungido, o príncipe. Irmãos, Deus nos dá muito mais do que nós pedimos. Nós precisamos ter isso claro no nosso coração. A nossa oração, ela é limitada à nossa percepção sobre Deus e sobre a nossa vida. Mas isso não se aplica a Deus. Às vezes a gente está pedindo assim, Deus, me dá alguma coisa. Vou dar um exemplo. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a ganhar uma alma para o Senhor, ganhar uma vida, ser usado para propagar essa mensagem. E aí o que Deus faz? Te dá 20, 30, te dá oportunidades, mais oportunidades para você evangelizar pessoas. Você pede na sua casa, Deus, me dá da sua provisão. O que é a provisão? É a comida para você comer, a roupa para você vestir, a cama para você deitar. Mas Ele não te manda muito mais? Ele não te manda só o feijão e arroz. Ele manda também o quê? Não manda sobremesa? É assim na nossa vida. Se você já pediu por alguma coisa, você certamente já experimentou isso. Ele te dá muito mais do que você precisa. Isso é o quê?
É a bênção, é o cuidado do Senhor sobre você. Só que o que normalmente a gente quer? Aquilo que a gente não tem. Você já percebeu como a gente dá uma importância muito grande para aquilo que a gente não tem? E a gente diminui aquilo que a gente tem? Eu já contei essa história, mas eu quero repetir. Certa vez eu fui pregar lá no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequenininha, chamada Aceguá. Lá não tinha nada. E eu perguntei para um rapaz, eu morava em São Paulo ainda, Fábio o nome dele. Eu falei, Fábio, como é que vocês vivem aqui? Não tem restaurante, não tem mercado, não tem shopping, não tem clube, como é que vocês vivem aqui? E aí ele me disse o seguinte, pastor, aqui tem tudo que a gente precisa e nada que a gente não precisa. É exatamente isso, queridos. Nós precisamos estar com o nosso foco no quê? Naquilo que Ele tem nos dado. O que Cristo tem dado para você? É aí que tem que estar o seu foco. Não olhe para aquilo que Cristo não te deu. Olhe, ame, valorize aquilo que Cristo te deu. Essa é a maior bênção de todas, queridos. A gente valorizar, ter esse coração grato. Não um coração que está sempre ingrato, sempre querendo aquilo que a gente não tem. Não é isso. Aprenda a viver com o que você tem, com aquilo que Deus te deu, que você vai perceber que a sua vida será extremamente mais leve. Qual que é a doença no nosso século? Ansiedade, depressão, não é isso? Isso está pautado principalmente no quê? Não estou falando da doença patológica, tá? Mas num sentido de vida. Por que nós somos ansiosos? Por aquilo que nós não temos o controle. Então, o que a gente precisa? Descansar, que Deus está cuidando. As suas promessas vão se cumprir. Eu quero entrar nessa última parte, irmãos, mas eu não quero gastar tempo com ela, porque aqui a gente entra falar sobre escatologia, sobre a volta de Cristo. E assim, a partir dessa visão, muitas e muitas interpretações erradas surgiram sobre os 70 anos, as 70 semanas, enfim. Eu não quero gastar tempo com isso, porque não é nem o propósito de Daniel nos falar quando que o Messias voltará, quando que essa promessa aqui, dessa restauração completa acontecerá. O objetivo de Daniel, o objetivo de Apocalipse, não é nos estabelecer uma data, mas nos estabelecer uma certeza. A pergunta não é quando, mas é que ele venha. Não é um momento, mas é a certeza de que isso acontecerá, tá bom? Então, nessa revelação, sobre o que ele fala? Versículo 25, ele fala sobre a pessoa do Messias prometido, o ungido, o príncipe. Ele fala sobre a obra do Messias, sobre a restauração. Ele fala sobre a rejeição do Messias, versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir, isso aqui é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Perceba, muito parecido com a linguagem lá de Apocalipse. Quarto, sobre o triunfo do Messias, versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. E, em quinto lugar, sobre o tempo do Messias. Então, ele estabelece ali aquele prazo de dias. A ideia aqui de um tempo. Não quero me propor a te dizer qual é a resposta disso aqui, porque nós não temos. A ideia não é o momento que ele virá, mas a certeza de que ele virá. Amém? Então, esta é a nossa aula dessa manhã, queridos. Queria abrir agora, nós temos 5 minutos, para caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição sobre este tema, fique à vontade para fazê-lo. Por favor, faça.